Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. E nesse vídeo de hoje nós vamos estar estudando juntos a lição de número 20 do curso Alicerces Firmes. A lição de hoje que nós vamos ver é Deus promoveu José e levou o seu pai Israel até o Egito, né? Não só Israel, como toda a sua família, os irmãos de José, né? Tudo que eles tinham, nós vamos aprender hoje que foram para o Egito, ok? Quero agradecer aí mais uma vez a todos que têm acompanhado nossos estudos aqui no canal Gospel Tech 316, todos aqueles que têm feito junto comigo durante a semana aí as aulas, né? Que têm respondido os questionários e enfim, aqueles principalmente que têm compartilhado esses vídeos, compartilhado esse estudo com outras pessoas, porque o maior objetivo desse canal é compartilhar e ensinar a palavra de Deus. Tá ok, pessoal? Então, peço mais uma vez aí que se você realmente está curtindo os vídeos, né, gostando aí dos estudos, que ao final você possa deixar o seu like no vídeo. Se você quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, também sinta-se à vontade na descrição de fazer ali as suas perguntas. E enfim, e se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, você ative o sininho, que toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado, né? Geralmente eu gravo essas aulas de domingo, de manhã, e eu subo para o YouTube na segunda-feira à tarde, segunda-feira à noite. E geralmente eu mando o link, né, dessa nova videoaula para os meus amigos no WhatsApp e também posto no meu Facebook. Porém, se você estiver inscrito nesse canal, Alessandro Moraes, Gospel Tech 316, e ativado o sininho de notificação, assim que eu postar o vídeo no YouTube, você será notificado também. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Nessa aula de hoje nós vamos começar, como sempre, recapitulando, né, as respostas aí da nossa lição de número 19, da semana passada, onde nós vimos sobre dois filhos de Isaac, né? Abraão, Deus o chamou, teve Isaac, que foi o filho da promessa, e de Isaac nasceu Esaú e Jacó, né? Nós estudamos aí sobre Esaú e Jacó na aula passada e depois demos uma introdução na vida de José, que foi um dos filhos de Jacó. Vamos dar uma olhada nas respostas para estar relembrando o que nós estudamos na semana passada. Então aí a primeira pergunta é: qual era a grande diferença entre Esaú e Jacó? Então Esaú não valorizava, na verdade, né, as promessas de Deus dadas a Abraão concernentes ao libertador, né, libertador Jesus Cristo. E Esaú também não admitia que era pecador e nem confiava na misericórdia de Deus. Esaú vivia para o presente e para o lucro material. E Jacó admitia que era pecador e Jacó confiava em Deus. Ele valorizava as promessas sobre o libertador, né? Então essa era a grande diferença entre os irmãos gêmeos Esaú e Jacó. Segunda pergunta: por que Deus não se esqueceu de suas promessas sobre o libertador dadas a Adão e Eva no Éden e a Abraão? Então Deus havia dado a promessa do libertador logo no início da história, com Adão e Eva, e depois também reforçou essa promessa do libertador com Abraão, né? E por que ele não se esqueceu? A resposta é porque Deus não se esqueceu, porque ele nunca muda e sempre cumpre o que diz, né? Então uma promessa feita por Deus pode demorar um certo tempo para se cumprir, mas vai se cumprir com toda a certeza. Terceira pergunta: o que Jacó viu no sonho que Deus lhe deu? Então ele viu uma espada que tocava na terra,
uma espada não, tá errado. Ele viu uma escada, tá? Por favor, corrijam aí, não é nada de espada não, é escada. Então ele viu uma escada que tocava na terra, cujo topo alcançava o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam essa escada. E Deus estava em pé lá no topo dela. Então esse foi o sonho que Deus deu a Jacó. E o que significava esse sonho? Significava que o libertador, né, seria um descendente de Jacó, com uma escada ligando a terra ao céu. E através do libertador, as pessoas poderiam ser trazidas de volta à comunhão com Deus. Então a comunhão com Deus foi quebrada a partir de quando entrou o pecado através da vida de Adão e Eva. Então Adão e Eva tinham comunhão com Deus diariamente. A partir do pecado deles, foi quebrada essa comunhão. E Jesus Cristo, o nosso libertador, ele veio para poder ser essa escada, né? Ser uma ponte que nos une novamente, nossas vidas, até Deus, né? Então, Jesus, o libertador, é aquele que nos limpa, que nos purifica dos nossos pecados, para que nós possamos ter acesso a Deus. Então, existe somente um caminho para nós termos comunhão, para nós termos acesso a Deus. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Tanto é que na palavra de Deus, Jesus fala: eu sou o único caminho, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? Vamos continuar aqui. Quinta pergunta. Deus falou com Jacó em sonho. Como Deus fala com as pessoas hoje, né? Nos tempos atuais? Bom, Deus continua falando de diversas maneiras, né? Através ainda de sonhos, através de profecias, através de uma pregação bíblica, através de um ensino, talvez como esse, mas principalmente, né? Tem outro erro de ortografia que estou vendo aí, principalmente através da sua palavra, que é a Bíblia. Então a maneira que Deus mais fala conosco hoje é através da Bíblia, né? Assim, quando nós fazemos o estudo bíblico, a leitura bíblica, Deus fala muito conosco. Sexta pergunta. Quem era o filho favorito de Jacó? Então o filho favorito de Jacó era José, né? E como os irmãos, sétima pergunta, como os irmãos de José, no total eram 12. Então, como os irmãos de José reagiram ao amor de seu pai por José? Porque Jacó, ele demonstrava, né, que ele tinha um amor maior por José. E os irmãos, lógico, todos sabiam disso. E eles tinham, então, ciúmes e ódio de José, devido a esse amor maior que o pai tinha por José. Bom, oitava pergunta. O que José sonhou? José sonhou que estavam amarrando os feixes de trigo no campo, e quando o feixe dele se levantou e ficou em pé. E os feixes de trigo dos seus irmãos o rodearam e se inclinaram diante do feixe dele, né? E o que esse sonho significa? Significa que José receberia uma posição de autoridade sobre toda a sua família. Décima pergunta. Quem conhecia o futuro de José e mostrou a ele através de seus sonhos? Foi Deus, né? Deus conhece o futuro de todos, e quando apraz a ele nos revelar algo sobre o nosso futuro, ele pode fazer isso no momento que ele quiser, da forma que ele quiser. Quanto do nosso futuro Deus conhece? Deus conhece todo o nosso futuro, tá? E última pergunta. O que foi que os irmãos mais velhos de José fizeram com ele? Eles venderam José como escravo para o Egito, né? Então nós estudamos a aula passada aí que os irmãos de José queriam, na verdade, matá-lo, né? Jogando ele dentro de um poço vazio e deixando ele lá. Porém, no final, eles decidiram tirar José do poço e vender José uma caravana, né,
de pessoas que estavam passando ali, foi vendido então como escravo. Ok, pessoal? Vamos estar orando para dar início à nossa lição de hoje, para que Deus venha realmente nos conduzir nessa lição, para que Deus venha abrir nossa mente espiritual, nossos ouvidos espirituais, e que tudo que nós possamos aprender aqui possa ficar gravado em nosso coração. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos muitíssimo, Senhor, pela tua benignidade, pela tua bondade, pelo teu senhorio, porque tu és, ó Pai, sobre nossas vidas, o único e poderoso Deus que a cada dia tem derramado sobre nós a tua unção, Pai, a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão e o teu amor. Nós te agradecemos por tudo que nós temos em nossas vidas, por todos os dias que nós vivemos diante de Ti, diante da nossa família, diante dos nossos próximos. Que o Senhor venha realmente falar conosco nessa lição de hoje. Que o Senhor venha, Pai, nos ensinar algo a mais sobre Ti, ó Pai. Que nós possamos ter um pouco mais de comunhão contigo através desse ensino, através desta palavra. E que o Senhor continue nos usando, Senhor, como ferramentas preciosas em Tuas mãos. Espírito Santo de Deus que habita em nós, que o Senhor venha nos dar discernimento, venha nos instruir, ó Pai, que esteja conosco durante todo o nosso ensino, durante todos os nossos dias. É que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, pessoal. A lição de hoje é a lição número 20, e inclusive ela já é a última lição da apostila número 2. E a partir da semana que vem, nós já entraremos aí na lição de número 3. E só relembrando, né? No final do vídeo aí, nas descrições, você vai lá, clica em mais e ele vai aparecer o link para você baixar tanto a apostila 1 como a apostila 2, tá? Então, se você ainda não baixou e quer baixar as apostilas em PDF, você clica no link aí embaixo. Bom, lição de número 20. Deus promoveu José e levou Israel ao Egito. Então hoje nós vamos estudar aqui que apesar de José ter sido vendido como um escravo, tudo isso estava nos planos de Deus, né? E vamos ver qual era o plano de Deus para José e para sua família. Então o objetivo da lição de hoje: mostrar que Deus é soberano. Aquilo que ele decide, aquilo que ele promete, ele cumpre. Apresentar José como um homem de fé, né? Um homem que realmente acreditou nos sonhos que Deus havia lhe dado e seguiu em frente sem murmuração, crendo que no momento exato Deus iria cumprir as suas promessas na vida dele. Então essa lição nos ajudará a ver que os planos e as promessas de Deus se cumprem apesar das circunstâncias. Reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas e ver que Deus sempre é fiel. Em nossa última lição, vimos como José foi vendido a mercadores que o levaram para o Egito, onde foi vendido como escravo. Por um curto período, tudo foi bem com José na casa onde ele trabalhava. Mas quando a esposa de seu senhor fez acusações falsas contra ele, José foi colocado na prisão, né? Então aqui uma breve introdução, né? Nós já vamos ler aqui o versículo 20 do capítulo 39 de Gênesis. Mas assim que José foi vendido como escravo, ele foi vendido a um chefe da guarda do faraó. O nome dele era Potifar, né? E José era uma pessoa muito abençoada por Deus, uma pessoa que inspirava muita sabedoria e muita inteligência. E Potifar confiou a José toda a casa dele, né? Então José administrava a casa de Potifar, e a única coisa que Potifar, segundo a Bíblia, escolhia eram os tipos de comida, né? E a única coisa que José não poderia tocar nas coisas de Potifar era na esposa de Potifar. E o que acontece?
A Bíblia nos fala que José era um homem muito formoso, muito bonito, inteligente. E a esposa de Potifar, ela se interessou por José e queria, né, ter relações com José. Ela queria trair o seu marido, Potifar, e ter relações com José. E eu creio que como Potifar viajava muito, né, e ela ficava sozinha ali com os empregados e com José, ela várias e várias vezes tentou, né, seduzir José. E José, lógico, como um servo de Deus, alguém que realmente acreditava nas promessas do Senhor, nas bênçãos para a vida dele, ele tinha aquela responsabilidade, né, de cumprir a promessa que ele fez para o Senhor dele, que era Potifar, de não tocar na mulher dele. Então José ficava se desviando sempre que podia da esposa de Potifar. Até que chegou um dia, né, que ela tentou mais uma vez e, enfim, ele saiu correndo dela, né? E só que deixou cair a sua túnica, né, sua roupa. E com isso ela viu que já não teria mais jeito. Ela falou: bom, já que não vou ter o que eu quero, eu vou estragar. Ela achou que ia estragar a vida de José. Então saiu gritando com a túnica de José na mão, dizendo que José estava tentando estrupar ela, né? E com isso os guardas da casa acreditaram e depois o próprio Potifar voltou de viagem. Ela contou essa mentira para Potifar, o seu marido. Potifar acreditou nela, mandou prender José, tá? Então esse é um resumo aí dessa parte, desde que José é vendido como escravo até a parte que ele é preso. Bom, vou colocar aqui então o versículo 20 de Gênesis 39 e vou tomar um gole d'água também. Ok? Então vamos lá no versículo 20. E o senhor de José, Potifar, mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E José ficou na prisão. Ok, pessoal? Só um minuto, pessoal. Bom, então José ainda confiava em Deus. E apesar de ter sido odiado por seus irmãos e acusado falsamente pela esposa do seu senhor, José ainda confiava no único Deus vivo e verdadeiro. Ele sabia que era pecador e que só poderia ser perdoado pela misericórdia de Deus. E ele confiava nas promessas de Deus, assim como Abraão, Isaque, seu pai Jacó. E ninguém pode agradar a Deus se não crer no que ele diz, né? Versículo aqui de Hebreus 11, 6. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, hein, pessoal? Hebreus 11, 6. Diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram, né? O procuram realmente de coração, não por obrigação, porque querem ter essa comunhão e essa proximidade do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem crer é impossível agradar a Deus. Então a melhor coisa que você pode fazer é aceitar a palavra de Deus como a verdade e confiar em tudo o que ele escreveu na Bíblia. Deus não falhou com José, mesmo quando ele estava na prisão. Então, vamos ler agora Atos 7, 9 e 10.
Então, os patriarcas tiveram muita inveja de José e venderam o irmão como escravo para o Egito. Porém, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas angústias, fazendo com que caísse na simpatia do faraó, rei do Egito. E Deus também deu a José uma sabedoria excepcional, de modo que foi nomeado pelo faraó governador de todo o Egito e encarregado de todos os assuntos do palácio, né? Então José era a segunda pessoa mais importante do Egito abaixo de Faraó. Então Deus cuidou dele, José, porque tinha um plano maravilhoso para a vida de José. Agora que José estava na prisão, parecia impossível que um dia ele se tornasse o líder e o governante da sua família. Mas Deus nunca muda e ele sempre cumpre tudo o que promete. Ele não é como o ser humano que muda de ideia, esquece suas promessas e fala mentiras, né? Nós muitas vezes mudamos de ideia, mudamos de planos, fazemos uma promessa e não cumprimos, mentimos. Mas Deus não é assim, Deus não age assim, de forma nenhuma. O que Deus cumpre, o que Deus promete, Ele faz, tá? Bom, nesse meio tempo, onde nós vamos ver aqui no capítulo 41 de Gênesis, sobre os sonhos de Faraó, eu quero só abrir mais um parênteses aqui e contar um pouquinho desde quando José foi preso, né, devido às mentiras da esposa de Potifar, até que ele foi liberto da prisão, onde nós iremos ver aqui sobre os sonhos do faraó. Então, o José, mesmo preso, ele continuou sendo a mesma pessoa, prestativa, sábia, né, uma pessoa de confiança. E ele foi à prisão e ali com ele estavam o padeiro e o copeiro de Faraó, né? E uma vez eles tiveram um problema com Faraó e Faraó colocou tanto o copeiro como o padeiro na prisão, né? E eles conheceram José ali na prisão. E um dia, mesmo dia, para falar a verdade, tanto o copeiro como o padeiro tiveram sonhos, né? Então o copeiro do Faraó teve um sonho que ele tinha 3 taças, né? E ele derramava, não, ele tinha a taça e aí cresciam 3 cachos de uva. Ele pegava essas uvas, né? Espremia, colocava na taça e ele mesmo servia ao faraó essa taça. E então José, ao ouvir o sonho do copeiro, interpretou o sonho e disse que os 3 cachos de uva significavam 3 dias. E em 3 dias ele seria solto da prisão. Ele estaria novamente em sua posição, servindo o faraó. E quando ele estivesse lá, não era para esquecer de José ali na prisão, que era para lembrar de José. E depois o padeiro, como o padeiro viu, né, que José interpretou os sonhos do copeiro, o padeiro falou também: eu tive um sonho. E nesse sonho eu tinha 3 cestos sobre a minha cabeça e no cesto de cima tinha todas as guloseimas, todas as coisas que Faraó gostava, e vinham os pássaros e comiam desse cesto. Aí José falou para ele: agora o seu sonho, os 3 cestos também significam 3 dias. Porém, em 3 dias o Faraó vai mandar te matar, vai te pendurar num poste e os pássaros, os corvos vão comer da sua carne, né? E depois de 3 dias realmente aconteceram as duas coisas. Tanto o copeiro foi liberto e restaurado à presença de Faraó para continuar a servi-lo, como o padeiro foi morto e pendurado, né? Então exatamente aquilo que Deus deu para José interpretar de sonhos foi o que aconteceu com o copeiro, com o padeiro. Mas José tinha pedido para o copeiro não se esquecer dele. Porém, o
copeiro se esqueceu de José na prisão. Mas Deus é perfeito, né? E no momento certo, nós vamos ver aqui que o copeiro se lembrou de José. Então, os sonhos de Faraó. Gênesis 41, de 1 a 8. Então, depois de 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Né? Depois de 2 anos que o copeiro havia sido restaurado à presença do Faraó, o Faraó teve um sonho. Nesse sonho, ele estava em pé à margem do rio Nilo. E ele viu sair das águas 7 vacas belas e gordas que ficaram pastando no capinzal. E depois viu sair do rio 7 vacas feias e magras. E elas pararam ao lado das gordas, na beira do rio. Então, as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. E aí o faraó acordou. E depois dormiu de novo e teve outro sonho. E ele sonhou que num só talo nasciam 7 espigas cheias e boas. Em seguida brotaram mais 7 espigas do mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. Nisso o faraó acordou e percebeu que era um sonho. De manhã ficou muito preocupado com os sonhos que teve e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e contou-lhes os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Né? Então o faraó teve os 2 sonhos seguidos, ficou preocupado, queria saber o significado desses sonhos, chamou todos os magos que ele tinha no Egito, né? Todas as pessoas que se diziam sábias, porém nenhum deles conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Então Deus cuidou, Então, apesar de Deus ter falado às pessoas no passado, através de sonhos, ter planejado mostrar a Faraó, por meio de sonhos, o que estava para acontecer no Egito, este não é o modo comum de Deus falar conosco. Né? Então, como eu expliquei atrás, né? E por que não? Será que ele não sabe mais o que vai acontecer no nosso futuro? Lógico que sabe, né? Ele não mudou. Deus ainda sabe sobre o nosso futuro. Então, uma vez que normalmente não fala com as pessoas hoje em dia através de sonhos, como então ele nos diz o que quer que saibamos sobre o futuro? Então, ele nos ensina as coisas que quer que saibamos através da sua palavra, a Bíblia. Né? Então, quer dizer, ele ainda mostra sim, inclusive, esses tempos que nós estamos vivendo, nós temos aí ouvido bastante testemunho de pessoas que Deus tem dado sonhos, né, sobre o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com essa terra muito em breve. Mas isso é um assunto aí que eu quero fazer numa live, né, separado aqui do nosso curso. E ele tem dado, hoje em dia tem dado muitos sonhos para muitas pessoas com advertência do que está para acontecer, mas mesmo assim, para a maioria de nós, ele fala conosco através da sua palavra, a Bíblia, tá ok? Então, Faraó, rei do Egito, não conhecia nem adorava o Deus vivo e verdadeiro. Os egípcios adoravam o sol, a lua, as estrelas, animais, répteis e até o rio Nilo. Né? Tem vários deuses. Mas apesar de não adorarem a Deus, Deus planejou esse rei e seu país. Deus planejou usar, né? Faltou a palavra usar aí. Deus planejou usar esse rei e seu país, o Egito, para cumprir seus propósitos.
Vamos ler Provérbios 20. Então, para o Senhor, conduzir o coração de um rei é como dirigir a correnteza de um rio, e ele o dirige para onde quer, né? Resumindo então esse versículo, tudo que acontece no mundo, nos países, né? Deus pode usar o mais descrente presidente de uma nação, né? O mais ateu presidente de uma nação, e dirigir o coração dele para onde ele quer, tá? Deus é capaz de fazer isso com toda certeza, como ele fez assim com o faraó no Egito, que não conhecia Deus. Então Deus governa sobre todos os povos e todas as nações, mesmo que não o conheçam e nem o adorem. E ele pode usar qualquer um da maneira que bem entender para cumprir seus propósitos. Deus é soberano e ele é o supremo regente sobre todas as coisas, tá? Então ele é soberano e ele sempre faz o que ele quer sobre tudo. Quando nós fabricamos alguma coisa, ela pertence a nós. E somos nós que decidimos como nossos bens serão usados. Se você assa uma fornada de biscoitos, eles são seus. Você pode guardar, você pode dar, você pode vender. Se você constrói um prédio de apartamentos, você é quem decide se vai alugar, vai vender para outra pessoa. Então Deus é o criador de todas as coisas, ele é o doador e o sustentador da vida. E ele nos fez e por direito pertencemos a ele. Então, Deus pode fazer o que bem desejar com nossas vidas, né? Conosco. E nós temos aqui alguns versículos que provam isso. Salmos 24, 1, 2. A terra pertence ao Senhor. O mundo e tudo que nele vive pertencem a Deus. Foi ele quem colocou a terra firme no meio dos oceanos, sobre as águas, né? Então Deus criou tudo, pertence ao Senhor. 1 Crônicas 29. (11 e 12). Seus, ó Senhor, são o poder, a glória e a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é seu. Seu, ó Senhor, é o reino. O Senhor dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. E o Senhor governa todas as coisas. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que as pessoas se tornam importantes e recebem força. E Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. E ele criou, partindo de um só homem, todas as pessoas do mundo, espalhou as nações pela face da terra. E ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual cairia, e quando. Determinou as fronteiras das nações, né? Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. E porque Deus é justo, tudo o que faz com as pessoas é justo. Apesar de muitas vezes nós não entendermos dessa maneira, né?
mas sim, tudo é justo quando se parte do Senhor. Deus estava operando através das vidas de um faraó egípcio e de um prisioneiro israelita em prol de todo o seu povo. Israelitas, os descendentes de Israel, de Jacó, de Isaac, de Abraão. E nessa época, José estava na prisão. E mesmo lá na prisão, José acreditava que os propósitos de Deus eram certos para ele, que iriam se cumprir. E apesar de não saber naquela hora como Deus estava operando, confiava em Deus e vivia pela fé, crendo que Deus faria o que fosse melhor, né? Hebreus 11, 1, 2. Então, o que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Pessoas em tempos passados deram um bom testemunho da sua fé, né? A fé, então, é aquilo que nós esperamos e aguardamos sobre aquilo que nós não vemos, né? Nós não vemos, mas temos certeza que aquilo vai acontecer. A fé. Bom, e José então foi chamado e interpretou o sonho de Faraó, né? Gênesis 41, 14, 16, depois o versículo até o 32. Vamos ver aí. Gênesis 41, 14 ao 16, né? Então o Faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço, e José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao Faraó. E o Faraó disse a José: tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. E eu ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. E José lhe respondeu: eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao Faraó. Então José tinha consciência total que aquela sabedoria em interpretar sonhos não vinha dele mesmo, mas vinha de Deus. Vamos ver versículo 20 ao 32. Então José lhe respondeu, depois que Faraó, né, contou os sonhos. Os dois sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos. A mesma coisa ocorre com as espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que aparecem depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao Faraó é o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito, mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não mais será lembrado na terra. O sonho do Faraó foi duplo, para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa em realizá-las, né? Então José era capaz de interpretar os sonhos do rei, mas ele confiou no Senhor para dar-lhe a interpretação dos sonhos de Faraó, né? Daniel, outro livro aí, né, apocalíptico, profeta Daniel,
capítulo 2, 27 e 28a. É o 2, 27 e 28a. Então Daniel respondeu: nenhum sábio, astrólogo, mago ou adivinho poderia revelar isso ao rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. Né? Então, o único que pode dar sabedoria a alguém para interpretar algum sonho é Deus. E Deus deu entendimento a José para que o rei soubesse o que estava para acontecer no seu país. E Deus nunca falha com aqueles que confiam nele. Né? Salmo 22, 4 e 5. Os nossos antepassados confiaram no Senhor, confiaram e foram libertos. Pediram a sua ajuda e foram libertos. Confiaram no Senhor e não ficaram decepcionados. Né? Então a nossa confiança, a nossa fé não pode estar no homem, mas tem que estar em Deus, porque Deus é o único que não vai nos decepcionar. E José recebeu a posição de primeiro homem mais importante abaixo de Faraó. Né? Faraó colocou ele como governador do Egito. Então vamos ver aqui Gênesis 41, 38 ao 41. O Faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? E em seguida o Faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Então vocês vejam aí como que Deus tirou José de escravo e fez depois José ser preso, e de prisioneiro levou José a ser governador, administrador de todo o Egito. Então, apesar de José ter passado por duras experiências, o Senhor ainda tinha tudo sob controle. O Senhor não tinha esquecido de José. Os sonhos que o Senhor lhe tinha dado quando jovem estavam prestes a se cumprir. E Deus sempre faz o que planeja. Quem pode se opor a Deus? Quando chegou o tempo de fazer o que planejara, Deus tirou José da prisão e deu-lhe uma alta posição, exatamente como ele tinha mostrado a José através de sonhos quando este ainda era um garoto. Né? Daniel 4:17. Isso foi decretado pelos vigilantes por ordem dos santos anjos. O decreto foi dado para que todos os homens saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. E ele dá aos reinos a quem bem entende, até ao mais humilde dos homens. Então ele deu um reino aí super importante, é o reino do Egito, na mão de um homem humilde. Na verdade, naquele momento José era um prisioneiro. Então o reino do Egito foi parar na mão de um prisioneiro. Bom, os irmãos de José
foram ao Egito em busca de alimentos, né? Então aí, se vocês continuarem lendo os capítulos de 39 até o 42, vocês vão ver que realmente aconteceu aquilo que Deus interpretou, fez José interpretar nos sonhos. Tiveram 7 anos de muita fartura no Egito. José soube administrar essa fartura, criou muitos celeiros, guardou muito trigo durante esses anos de fartura e depois, nos anos de fome que vieram, ele também vendia todo esse trigo que ele guardou para os egípcios e para quem mais ele decidia vender. E os irmãos de José, né, aqueles mesmos que tentaram matar ele e venderam ele como escravo, agora então foram até o Egito em busca de alimento para a casa deles. E para eles, né, eles não sabiam o que tinha acontecido com José. Não sabiam. Eles só venderam José como escravo, né, para aqueles mercadores que estavam passando naquela hora perto deles, e depois disso eles mentiram para o pai, né, tem essa parte importante. Quando eles chegaram em casa, eles mentiram para o pai que uma fera tinha devorado José, uma fera tinha matado José. Então, para Jacó ou Israel, né, José estava morto. Mas vamos ver o que vai acontecer agora. Então, Gênesis 42, do 1 ao 3, depois do 6 ao 8. Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimento. Então disse aos seus filhos: vocês acham que adianta ficar olhando uns para os outros, de braços cruzados? E acrescentou: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem mantimento para que continuemos vivos, não morramos. Então desceram 10 irmãos de José para comprar cereal no Egito, né? E Jacó só não permitiu que Benjamim, que era irmão da mesma mãe de José, né, não descesse, que Benjamim era o caçula. Agora do 6 ao 8. José era governador do Egito. Era ele quem vendia a todos os que precisavam. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram com o rosto no chão diante de José. José logo reconheceu seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia e lhes perguntou de forma áspera: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã. Viemos comprar mantimentos. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Interessante. Mais uma vez, Deus estava tornando realidade, tinha mostrado ao jovem José em sonhos. Os irmãos de José realmente se curvaram perante ele, né? Se vocês voltarem lá em Gênesis 37, do versículo 5 ao 9, vocês vão entender os sonhos, né, que José teve e contou a seu pai e aos seus irmãos, que são o sonho daqueles feixes, depois o sonho do sol, da lua, das estrelas, curvando perante ele, tá? Bom, José revelou sua verdadeira identidade. Bom, mais uma vez, né, se vocês continuarem lendo aí, capítulo 42, vocês vão ver que os irmãos de José voltaram com mantimento, mas durante esse mantimento, José deu trigo a mais para eles e falou que era da próxima vez para eles trazer um irmão mais novo, enfim. Depois de tudo isso, os irmãos voltaram novamente para o Egito quando acabou o mantimento que eles tinham levado a primeira vez, tá? E ali na segunda vez, José revelou sua verdadeira identidade, né? Gênesis 43.
Bom, a fome persistia e se tornava cada vez pior na terra. E quando acabou o cereal que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, disse-lhes o seu pai: voltem e comprem um pouco mais de mantimento. Né? Vamos ver agora o versículo 3 a 9, Gênesis 45. Bom, depois que aconteceu tudo da segunda vez, tá? E José, inclusive, da segunda vez que eles levaram o irmão mais novo, Benjamim, José aprontou uma com os irmãos que prendeu Benjamim, né? E Benjamim ficou com José. E, enfim, depois, então, a partir do versículo 3, né? José disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Né? José perguntando para os irmãos. Mas os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram assustados diante dele. Não reconheceram José, e quando José falou que era irmão deles, eles não ficaram sem saber o que fazer. Então José disse a seus irmãos: cheguem mais perto. E quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora, nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. E ele me fez ministro do faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. E agora, não percam tempo. Voltem depressa a meu pai e digam assim. E digam-lhe: assim manda dizer o seu filho José: Deus fez de mim senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá quanto antes. Então agora os irmãos de José teriam que chegar novamente no pai deles, né, no Jacó, Israel, e contar toda a verdade que eles aprontaram com o irmão, e que o irmão estava vivo e hoje era governador do Egito. E José chorou quando revelou sua identidade verdadeira a seus irmãos. Em vez de tratar os seus irmãos como seus atos mereciam ser tratados, José explicou para eles que Deus estava no controle da situação e que tinha usado as horríveis ações dos irmãos para o bem de todos. Por aí você vê a sabedoria e a fé que José tinha. Vamos ver Gênesis 50, 20. É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, José falando, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. José reconhecia que tudo aquilo que ele tinha passado era a permissão de Deus. Israel desceu para o Egito, né? Israel ou Jacó, né? Ou Israel também significava a vida de Jacó, de todos os seus filhos, todas as esposas, seus netos, o rebanho que eles tinham, tudo era Israel. Vamos ver 45, 25 ao 28, depois 46 ao 7. Estamos quase terminando nossa lição de hoje. 45, 25 ao 28. Então saíram do Egito e voltaram para a terra de Canaã, a casa do seu pai Jacó. Então os irmãos dele,
os irmãos de José voltaram para a casa de Jacó. E lá chegando, disseram: José ainda vive. Ele é o governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou e ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Porém, quando lhe contaram tudo o que José lhes tinha dito, e ao ver as carruagens que José tinha mandado para levá-lo, o espírito de Jacó ganhou vida novamente. Israel disse: Não precisam falar mais nada. Meu filho José ainda vive. Quero vê-lo antes que eu morra. Né? Então, o filho preferido de Jacó, né, Israel, ainda estava vivo. E ele queria dar mais uma vez um abraço naquele filho querido antes que ele morresse. Agora 46, do 5 ao 7. Então Jacó deixou Berseba, né, Canaã, e os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens mandadas pelo faraó. Levaram seus rebanhos e os bens que tinham conseguido em Canaã. Jacó e toda a sua família foram para o Egito e levou para aquela terra seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, ou seja, toda a sua descendência. E Deus sabe o que está para acontecer. Ele sempre cumpre todas as suas promessas. Muitos anos antes, Deus disse a Abraão que seus descendentes iriam para outro país. Né? Se nós lermos aí Gênesis 13, vamos ver Deus dizendo a Abraão que os descendentes que viriam de Abraão iriam para um país estrangeiro, que permaneceriam 400 anos, mas que voltariam à sua terra depois disso. E apesar de centenas de anos terem passado, Deus cumpriu o que havia prometido a Abraão. Tudo o que Deus diz em sua palavra acontecerá exatamente como está escrito. Na verdade, até a série de experiências difíceis na vida de José era o desenrolar do cumprimento da promessa de Deus. Descendentes de Jacó, ou Israel, eram agora chamados de filhos de Israel, israelitas ou Israel. Conclusão da aula de hoje. Ainda hoje ouvimos falar de Israel nos noticiários. E ainda hoje Deus cumpre suas promessas. Ele ainda é o Deus soberano. E através da Bíblia, ele ainda está chamando homens a crerem nele, a crerem. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vimos aí que apesar, às vezes, de tantos anos passarem nas nossas vidas, desde que Deus nos dá uma promessa pessoal a nós, Deus é fiel e Ele sempre vai cumprir a promessa que Ele nos deu. Cabe a nós sempre acreditarmos nas promessas de Deus, não importando as circunstâncias que estão ao nosso redor, não importando aquilo que nós estamos vendo hoje, mas crendo sempre no futuro que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E se nós estendemos para algo mais global, né, nós podemos ler na Bíblia, nos capítulos apocalípticos, né, por exemplo, Lucas 20, Mateus 24, o livro do profeta Daniel no Antigo Testamento, o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né, o livro das revelações, o livro da revelação de Jesus Cristo, né, Apocalipse. Nós vamos entender que Deus fez ainda promessas lá sobre a volta de Jesus Cristo a essa terra e os dias antes de Jesus voltar seriam como os dias de Noé, né? E o povo eram como os edomitas, que não se interessavam mais por Deus, não ligavam mais para Deus e queriam simplesmente satisfazer o desejo do coração deles, coração humano. Nós não estamos longe, eu creio,
dessas coisas que estão no livro de Apocalipse se cumprirem na nossa vida, em nosso tempo atual, né? Nós temos que ter certeza, né? E essa história de hoje de José nos mostrou que Deus sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então todas as promessas da Bíblia vão se cumprir. A terra, não sei, eu creio que vai se cumprir na nossa geração, mas não tenho certeza disso. Mas com certeza é que vão se cumprir, tá? Então, pessoal, vamos estar orando para finalizar a aula de hoje e agradecer a Deus por tudo. Amado Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa aula, mais esse aprendizado, Senhor, mais esse acrescentar das suas lições para nossas vidas, que a sua palavra realmente fique gravada, Senhor, na tábua nos nossos corações, que a cada dia nós possamos aprender mais e mais sobre Ti, sobre as Tuas promessas, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, para que possamos ter uma vida, Senhor, de comunhão contigo, uma vida baseada, Senhor, nas Tuas palavras, nas Tuas promessas. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor continue nos abençoando a cada um de nós, que nós possamos continuar, ó Pai, pregando, ensinando a Tua palavra a todos aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximas de nós, as que estão mais longe de nós através desse recurso que é a internet, ó Deus. Mas enfim, abençoa, Senhor, para que a Tua palavra chegue a muitas e muitas pessoas, ó Pai. Nos protege, nos dê alimento, nos livre de todo mal, toda enfermidade, Senhor, todo mal que existe sobre essa terra, e que nós possamos ter mais uma semana abençoadas por Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Fique conosco. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês mais uma vez por estarem comigo aí. Mais uma lição, mais um aprendizado. Chegamos ao fim de mais uma apostila, né, da segunda apostila. E a semana que vem nós começaremos a apostila de número 3, né, rumando aí para o meio do curso. É um curso de 50 lições e eu creio que Deus vai nos dar as condições necessárias para fazermos esse curso inteiro, para que você possa conhecer melhor a palavra de Deus, ok? Um beijo para todos, que Deus continue vos abençoando e até a semana que vem, se assim Deus permitir. Não se esqueça de deixar o seu like na lição de hoje, compartilhar com outras pessoas, tá? Um grande abraço para todos.